Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por já estar aí do outro lado acessando esse canal. É sempre motivo de grande alegria encontrar você todos os dias aqui. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo, analisando o contexto e sempre que possível tirando lições para as nossas vidas. Eu quero nesse momento convidar você para me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Seguindo o nosso estudo em Atos, hoje capítulo 21, nós vamos versículos 28 a 30. Atos 21, 28 a 30. Estamos falando sobre a prisão de Paulo em Jerusalém. Nós já falamos sobre o alvoroço, que foi causado lá no versículo 27. E hoje, a partir do versículo 28, nós vamos falar um pouquinho sobre a falsa acusação que levantaram contra Paulo. Esses judeus asiáticos, nós já falamos aqui, eles espalharam boatos sobre Paulo. Os boatos, você sabe, normalmente não se baseiam em fatos, mas boatos normalmente estão baseados em meias-verdades, eles se alimentam de preconceitos, de mentiras. E nessa ocasião aqui de Paulo, esses críticos de plantão, eles levantaram 3 acusações contra Paulo e espalharam isso em forma de boato. Eles disseram que Paulo ensinava a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra o templo. Então, essa foi a história que permeava ali os boatos, que percorriam, que Paulo enfrenta. Com respeito à lei que eles acusaram Paulo, ainda que Paulo pregasse que Cristo era o fim da lei, como está lá em Romanos 10, versículo 4, não existia nenhuma evidência que a atividade persuadisse os cristãos judeus a abandonar a circuncisão dos filhos. Os cristãos judeus eram ensinados a não fazer isso, como era costume dos judeus, ou deixar os costumes dos judeus. Nós não temos nenhum fundamento bíblico, nenhuma fundamentação que Paulo fazia isso. Basta você ler Romanos 14, 15, 1 Coríntios 8 até o capítulo 10, mostram que Paulo considerava sempre a existência de judeus ou os irmãos fracos na fé, que tinham diferenças com os gentios quanto ao que podiam comer, e Paulo sempre defendia o direito de cada grupo ter seus próprios pontos de vista e a necessidade de cada um demonstrar tolerância para com o outro. A gente lê os escritos de Paulo e nós percebemos sempre isso. Nós não estamos aqui falando, e Paulo deixa muito claro nos seus escritos, em tolerar desvios doutrinários, em tolerar questões fundamentais para a salvação. Mas essas questões já haviam sido resolvidas, tratadas, e não havia razão para Paulo estar pregando o que eles estavam dizendo que ele fazia. Nós já vimos, Paulo mandou circuncidar Timóteo, lá no capítulo 16 e 3. Em Atos, ele mesmo mandou fazer voto de Nazireu, capítulo 18, estudamos aqui. Então, essa acusação contra Paulo a respeito da lei, ela não tinha nenhuma substância. Era uma acusação falsa, era uma acusação mentirosa, levantada contra o apóstolo Paulo. Esses judeus radicais também pensaram que Paulo havia profanado o templo, introduzindo Trófimo, o Éfeso, no recinto sagrado, no lugar que eles não podiam entrar por serem gentios. Essas acusações foram tidas por verdadeiras, por toda a multidão ali, que se arremeteu contra Paulo, ensandecida, de forma violenta. E, na verdade, Paulo não estava profanando o templo, mas Paulo estava passando pela cerimônia de purificação, exatamente para não cometer a profanação. Está entendendo o que acontecia ali?
Marshall, no seu comentário, ele diz que é irônico que essa fosse a acusação no período que o próprio Paulo estava passando pela purificação a fim de não profanar o templo. Mas é as meias verdades que os boatos muitas vezes levam, não é? E levou Paulo a enfrentar toda essa situação, que eu espero que você tenha lido aí do versículo 28 ao versículo 30. Naquele tempo, só para contextualizar que talvez você não tenha muito conhecimento histórico desse fato, bíblico, né? Naquele tempo havia um muro que separava o pátio dos gentios dos demais frequentadores ali, dos judeus. Os gentios não tinham permissão de ir além desse muro. Efésios 2:14 nos fala. Uma inscrição solene no muro dizia assim: nenhum forasteiro pode ultrapassar essa barreira que cerca o santuário e seus recintos. Qualquer intruso pego em flagrante será único culpado pela sua morte. Então existia essa divisão que os gentios não poderiam passar. Barclay afirma que essa lei era tão respeitada pelos romanos que os romanos deram autorização para os judeus matarem sumariamente qualquer pessoa que passasse, que desobedecesse essa norma. Os judeus da diáspora gritavam socorro, como se passar esse lugar fosse o pior sacrilégio cometido por alguém. Não é como se fosse a pior coisa cometida diante dos olhos deles. Quando viam, eles gritavam por socorro. E diziam: o templo foi profanado. E esse grito foi o que alvoroçou a multidão aqui contra Paulo. Foi esse grito, nessa crença profundamente enraizada no coração dos judeus, que eles não podiam permitir que nada adentrasse ao templo. Foi isso que agitou o povo e eles foram contra Paulo. E imediatamente as portas foram fechadas e no pátio externo do templo a multidão tentou linchar Paulo. Veja bem o que acontece com a mentira, o que acontece com uma meia-verdade, com um boato, algo que não estava de fato acontecendo. Paulo enfrenta esta falsa acusação e muitos caíram nela e muitos se enveredaram por ela e sofreram e trouxeram esse transtorno para Paulo. Isso nos faz pensar, não é? Sobre o perigo dos boatos, o perigo de ouvir sem averiguar, o perigo de se deixar levar pelo burburinho da multidão, da maioria das pessoas gritando. Paulo estava ali passando por um processo de purificação para não profanar o templo, mas levantaram uma falsa acusação e isso trouxe todo esse problema para Paulo que nós estamos estudando. Eu creio que as lições desse texto já estão muito claras para nós, não é? Tomarmos cuidado com esses burburinhos da multidão, onde todo mundo está gritando por uma coisa, seguir a onda, seguir o que todos falam. E olhando para o outro lado, nós vemos Paulo firme e forte, em paz, porque ele sabia que não estava fazendo nada. Sofrendo, claro, mas em paz. Quando a pessoa está certa, está convicta de que não está fazendo nada, porque o Espírito Santo de Deus traz essa paz ao nosso coração, a pessoa pode descansar nos cuidados de nosso Deus. Que Deus possa aplicar esse texto e essa reflexão aos nossos corações, tirando cada um de nós lições e aplicações para as nossas vidas, que nós possamos viver sempre no centro da vontade de Deus. Deus te abençoe. Obrigado por mais uma vez me acompanhar. A gente segue isso aqui, próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.